facção, ela não é só um fenômeno criminal, ela é um fenômeno social. Você está prendendo as pessoas, mas você não está conseguindo reverter a ideia que foi criada. As gangues eram grupos que, a partir do final ali da década de 90, vão estar também, vão incorporar algumas dinâmicas relacionadas aos mercados ilegais de drogas, também a dinâmica dos enfrentamentos armados. Então, elas eram grupos muito vinculados à questão da localidade, do território. Então você tinha gangues tradicionais que já estavam há muitos anos atuando dentro daquele bairro e que, em geral, tinha uma rivalidade com uma gangue de outro território. Com o passar do tempo, essas gangues vão ganhando formato de quadrilha, sobretudo no início dos anos 2000, a partir dessa primeira década dos anos 2000, as quadrilhas vão construindo, né, vão incorporando ali os territórios, vão tendo uma dinâmica muito ligada a atividades criminosas, mas elas, de certa maneira, preservaram aquela coisa do bairro. Então, era muito comum que você encontrasse o pessoal que é do território A, que briga com o pessoal do território B. Então, essa rixa produziu uma morte no território A, passava-se um tempo, uma outra morte era produzida no território B. Mas esse movimento, ele era muito estático. E como é que a polícia, por exemplo, se relacionava, como é que o Estado se relacionava com esses conflitos? Muitas vezes tratando eles como se fosse uma guerra entre bandidos. Então não, é o pessoal do crime dali com o pessoal do crime de lá, e eles vão se matando e isso fica meio por isso mesmo. O que acontece e observa-se que se intensifica em 2015 é um processo quase que de convencimento da ideia de que era preciso mudar. Era preciso criar uma relação mais ampla, né, até com a possibilidade da formação de uma facção local, para que eu possa estar, de certa maneira, não só criando algo que é do Ceará, mas também se relacionando com esses outros grupos, com essas outras atividades e desenvolvendo esse método. Porque é um método que, de certa maneira, tem uma certa repercussão social, digamos assim, positiva, né? O modelo do PCC, o modelo do CV, ele vai eliminando guerras internas para criar um gerenciamento, uma governança, digamos assim, das atividades criminais, e isso, obviamente, tem um resultado, tem efeitos econômicos, tem efeitos políticos, até que 2016 a gente tem um ano com a consolidação do modelo de facções, né, com a criação, inclusive, de uma facção local que, de certa maneira, afeta toda a dinâmica da maneira de fazer o crime na cidade de Fortaleza. As facções, elas criaram algo novo. Primeiro porque elas aglutinaram muito desses grupos. Num primeiro momento, inclusive, houve a sensação de que havia uma espécie de paz, né? Porque você teve uma grande acomodação desses grupos no interior de um grupo armado na escala de uma facção. Então você não era mais parte do grupo daquela comunidade que rivalizava com a outra comunidade. Agora você estava integrado a uma rede muito mais ampla que era a facção. E essa rede não atuava só no bairro, ela atuava em toda a cidade de Fortaleza, região metropolitana, no Ceará, e tinha um lugar, inclusive, na conjuntura das dinâmicas de facções do crime em escala nacional. Você está associado a uma facção, você está associado à facção dentro do seu bairro, você está associado à facção em qualquer outro bairro de Fortaleza, em qualquer bairro da região metropolitana e em qualquer região do estado. Se você for para o Rio de Janeiro, você é integrante ainda daquela facção. Então você está dentro de algo que é muito maior, né? A facção, como uma comunidade política e moral, ela criou uma escala diferente em termos de compromisso e responsabilidade para quem está integrado a essa maneira de fazer o crime. A princípio parecia que isso era um grande acordo, mas o que a gente observou a partir de 2016 foi uma série de conflitos.
né, muito intensos, né, entre facções, porque aí tem uma peculiaridade do Ceará. Nós não temos o que São Paulo, por exemplo, teve, uma organização que tem uma hegemonia na dinâmica criminal. Nós tivemos a formação de um grupo local, mas que não conquistou a hegemonia. Ele teve que o tempo todo estar enfrentando os outros grupos, ora associado, ora fazendo um enfrentamento. E o que a gente observa a partir daí é um conflito não só entre as outras facções, mas no interior do próprio grupo para consolidar esse modelo. Assim, são muitos os efeitos sociais dessa dinâmica criminal no interior da cidade, mas algo que a cidade sentiu muito imediatamente. Primeiro, logo que surgiu aquela ideia de pacificação. Então a gente começou a ver que, por exemplo, havia uma dinâmica criminal em Fortaleza que era de grupos de jovens que faziam pequenos furtos e assaltos dentro das comunidades. Isso foi proibido, né? E de uma maneira muito mais vigorosa. Não é que não existia proibições das gangues, das quadrilhas anteriormente, mas isso foi colocado de uma maneira muito mais vigorosa, com pinchações, com realmente as pessoas organizadas. E houve muitas mortes associadas a quem desobedeceu essa ordem. Então eram vídeos com pessoas sendo torturadas, baleadas nas mãos, nos pés e muitas vezes eliminadas por conta disso. Houve uma dinâmica num determinado momento também dessa identificação. A gente teve um cenário de muitos, inclusive exposição de meninas sendo assassinadas ou decretadas nas redes sociais, também muito por conta disso, porque elas começaram a ter que mostrar lealdade, e mostrar lealdade era fazer uma foto, era fazer um sinal da facção, e isso ia gerando justamente uma série de eliminações. Por exemplo, algo que também se tornou comum, a expulsão de moradores das suas residências. Então, várias situações, inclusive algumas assim de uma escala imensa, assim, de pessoas, de famílias sendo deslocadas, o que fez o poder público, inclusive, preparar operações para isso, né? Para dizer assim, olha, em algum momento teve situações que afetaram os serviços públicos, né? Relacionadas à hora de entrar, de sair, de não poder fazer certas coisas. Depois isso foi sendo um pouco retomado. E a mobilidade, né? Então você tem jovens. Hoje, algumas pessoas atingem todo mundo? Não. Até numa entrevista com com jovens de um bairro, eles diziam assim: olha, eu sou um menino branco e eu eles não mexem comigo. Mas meus colegas negros, que têm um determinado estereótipo que eles identificam, eles chegam logo junto, perguntando de onde você é. E dizer de onde você é pode ser uma sentença de morte. Eu acho que o Estado ele sofreu, né, da mesma dúvida que a gente como pesquisador tinha, né, de que isso seria possível. Então é muito curioso quando inicia o processo das facções, que iniciam, por exemplo, os vídeos, a discussão sobre pacificação, as torturas. Logo tem uma queda, né, muito significativa dos homicídios na cidade, ali no início de 2016. As declarações oficiais, eu não acredito assim, que eles não sabiam. O que eles queriam era, de fato, segurar isso e antes, né, e avaliar a repercussão disso, né? A partir de setembro de 2016, há um momento muito importante, que é a ruptura entre o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital. Isso tensiona o cenário nacional. Não tem, né, até se diz assim, em alguns momentos, de que se tentou segurar um pouco as pontas por aqui, mas não foi possível. De fato, você tem aí uma ruptura entre esses dois grupos, e no Ceará fica muito evidente que começa a haver um acirramento do conflito. De um lado, o PCC com a GDE, apoiando a GDE, e do outro, o Comando Vermelho, com ainda então FDN, né, com a família do Norte. Então há uma intensificação. A partir daí a gente tem uma sequência de chacinas
né? São quase 8 chacinas no período de um ano. Então, grandes chacinas com invasão, né? Teve a chacina das Dunas, teve chacinas no Benfica, né? Até a culminância daquela grande chacina nas Cajazeiras, né? Com 14 pessoas sendo mortas, inclusive pessoas que naquele momento ali já é um pouco também um momento muito emblemático, porque as pessoas que morrem na chacina das Cajazeiras não são imediatamente associadas ao crime, assim como no Benfica, né? Então, aquela sensação de que saiu a coisa está saindo do controle, toma uma dimensão, afeta a cidade como um todo e está acontecendo. Não, ali o Estado ele realmente vai tentando tomar conta da situação, na minha leitura já com um déficit, a situação se consolida, você vai tentando reagir com muita dificuldade. Por quê? Porque a facção ela não é só um fenômeno criminal, ela é um fenômeno social. Você está prendendo as pessoas, mas você não está conseguindo reverter a ideia que foi criada, né? A maneira como isso alcançou as pessoas, como isso afetou as pessoas. Então, ao mesmo tempo que você gera inúmeras prisões, as facções vão criando outras formas e vão existindo independentemente, resistindo ao Estado. Nos anos seguintes, a gente vai observando um movimento mais de acomodação. As facções não deixaram de existir, foi feito um grande número de prisões de pessoas, começou a se atacar lideranças, né, pessoas chaves no interior desses grupos, tentando identificar, tentando criar instâncias especializadas para o enfrentamento do crime organizado. Mas é como, né, aquilo, eu consigo tirar determinadas peças do tabuleiro, mas a dinâmica, o processo, o fenômeno, né, a sua extensão, ela de fato ainda o Estado não conseguiu alcançar, porque você precisaria reestruturar de maneira muito ampla o tecido social para você enfrentar as condições sociais que criam ou que possibilitaram a existência desse tipo de fenômeno no nosso Estado, e é um fenômeno de fato nacional, né? O Estado brasileiro, em geral, ele não sabe lidar com o fenômeno das facções, né? Ele não sabe lidar com a atividade criminosa. Você tenta impor um determinado tipo de controle, mas ele é tão frágil que ele acaba não só não resolvendo o problema, mas piorando a situação. Vou dar o exemplo da FDN. Quando eu fiz uma pesquisa na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia e entrevistei o pessoal do Ministério Público do Amazonas sobre a situação, né, da FDN lá no Amazonas. E eles disseram uma coisa que faz todo sentido em vários estados brasileiros. Eles disseram assim: professor, o senhor sabe quantas lideranças da FDN nós prendemos? Todas. Eu não estou aqui dizendo que eles, não sei ao certo se eles prenderam todas, mas a visão deles era essa. Nós prendemos assim, todas as pessoas que tinham um papel importante, nós fomos lá e prendemos. Botamos todo mundo dentro da prisão. 2 anos depois, a FDN era muito maior.